Questão número 32. Vamos lá. Suponha que uma lei estadual, número 4252797, que impõe a legislação de bloqueadores de sinal de telefone lá nos presídios, é objeto de uma ADI e tem sua invalidade declarada em sede de controle concentrado por decisão dotada de eficácia erga omnes. Omnes. Nossa, gente, escrever com I, mas enfim. Já quero com E. Erga omnes. Já quero com E. Mas a questão fez com I. Tá errado, eu acho, mas tudo bem. Durante os debates surge a discussão sobre a validade de norma constante nessa lei. Na lei federal, outra lei. Durante esses debates que estava falando sobre no controle concentrado, durante os debates do concentrado, surge de maneira incidental a discussão sobre a validade de uma outra lei federal, que é a 9234 de 95. Esbarra ali. Mas ela não era o objeto da ADI. Então, durante esses debates, surge uma discussão sobre a validade da norma federal tal, que não compunha o objeto da ação originária, mas tem sua inconstitucionalidade também declarada de maneira incidental dentro do controle concentrado. O STF deixa claro que a invalidade da norma federal foi realizada em sede de controle incidental e difuso. Que bom que o STF deixou isso claro, né? É bom a gente saber que o difuso é sempre incidental. Então, o STF declarou durante uma ADI que uma outra norma que não era objeto, porque ela era também inconstitucional, se não está no objeto da ADI, é um controle difuso e incidental que o próprio STF está exercendo. Considerando a situação hipotética, assinar a alternativa correta. Letra A. O STF não pode, em ADI, avaliar a validade de norma diversa da indicada na petição inicial. Incorreta, porque ele pode, exerceu e exerce, sim, o controle incidental e difuso. Letra B. A declaração incidental de inconstitucionalidade realizada pelo STF sempre possui efeitos entre as partes, salvo se os efeitos forem estendidos a todos por decisão do Senado Federal, conforme o artigo 52, inciso 10 da Constituição Federal. Perfeito, eu já posso ir logo lá antes que eu mude de ideia? Nossa, errei. A declaração incidental de inconstitucionalidade realizada pelo STF sempre possui interparte? Será que o erro está aqui sempre? Quer dizer que quando o STF quiser ele pode mudar, né? Vamos ver. Errada. De acordo com a teoria da abstrativização do controle difuso. De acordo com a teoria da abstrativização do controle difuso adotada na ADI 3406, 37070, tudo do Rio de Janeiro, a declaração incidental de inconstitucionalidade realizada pelo STF possui efeito erga omnes. Nossa, então vamos anotar no nosso caderninho? Quando o STF faz isso, é erga omnes. Espera aí, eu vou anotar aqui, só um minutinho. OBS. Quando o STF declara inconstitucionalidade de forma incidental, sempre difusa, é erga omnes. É efeito erga omnes e não interpartes. Quando o STF declara de modo incidental no controle difuso, a declaração incidental de inconstitucionalidade pelo STF é erga omnes. De novo, só um minutinho. Exceto se for o STF que fez declaração incidental é erga omnes. Isso é muito importante. Nossa, achei assim uma descoberta única. Então, de acordo
como que chama isso? Teoria da abstrativização do controle difuso. De acordo com a teoria da abstrativização do controle difuso, a declaração incidental de inconstitucionalidade realizada no STF possui efeito erga omnes, devendo o Senado Federal apenas ser comunicado da decisão. Vamos voltar lá na parte que o Senado, ele pode fazer alguma coisa, lembra? Quando o STF declara a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, essa questão do artigo 52, inciso 10 da Constituição Federal, isso aqui, ó, tem um detalhe muito importante que a gente precisa falar sobre isso. É o seguinte, o Senado, só o Senado, não é deputado, é só o Senado, que está nesse artigo 52.10, pode suspender a execução no todo ou em parte de uma lei declarada inconstitucional por decisão definitiva no STF. Artigo 52.10 diz que o Senado tem competência privativa para suspender a execução de leis consideradas inconstitucional pelo Poder Judiciário. As ações de controle abstrato, ADI, ADC, ADPF, elas já têm eficácia erga omnes. Então, a partir do momento que o STF, numa ADI, ADC, ADPF, se pronuncia sobre essas ações, elas já estão automaticamente fora do ordenamento jurídico. Então, esse inciso 10 perderia a validade, não tem necessidade disso. Não tem utilidade prática, porque a norma declarada inconstitucional já não poderia ser utilizada de qualquer forma, porque o STF, usando o seu controle nas ações de controle abstrato, já possui efeito erga omnes, né? Então, não tem necessidade desse artigo. Então, o que se entendeu? Entendeu-se que esse inciso 10 passou a ser aplicado a decisões de efeitos concretos no controle difuso. Entendeu? Decisões que temos uma inconstitucionalidade declarada de modo incidental, de efeito concreto, por exemplo, no julgamento de um recurso extraordinário, que valeria entre as partes. Então, entendeu-se que, nesse caso, o Senado pode declarar, suspender a execução dessa lei. Cuidado, que não é suspensão, que é suspensão, né? Suspende os atos, não é revoga, suspende. Aí vem a VUNESP e fala o quê? Que a declaração incidental de inconstitucionalidade realizada pelo STF sempre possui efeito interpartes? Não, o erro está aqui, achei aqui porque eu acabei de ler. A declaração de controle incidental, uma inconstitucionalidade declarada de modo incidental de efeitos concretos, por exemplo, no julgamento de um recurso extraordinário, valeria apenas interpartes. Se valer interpartes, mas em regra, entende-se que não é interpartes, é erga omnes. Em regra, é erga omnes. Não é Mas essa questão da B está muito quase querendo... Nossa, essa B precisa de mais coisa dessa B. Vamos ver esse comentário aqui, ó. Essa B é uma pegadinha muito boa, tem que ficar bem claro. Letra B, vamos ver. Cadê o erro quando fala assim? A declaração incidental de inconstitucionalidade realizada pelo STF sempre possui efeito interpartes, salvo se for estendido a todos por decisão do STF. Vamos ver o comentário mais curtido. Pode-se dizer que o STF passou a adotar a teoria da abstrativização do controle difuso? Sim. Apesar dessa nomenclatura não ter sido utilizada expressamente pelo STF no julgamento, o certo é que a Corte mudou seu antigo entendimento e passou a adotar a abstrativização do controle difuso. O que seria a abstrativização do controle difuso? Em uma explicação bem simples. A teoria da abstrativização do controle difuso preconiza que, se o plenário decidir a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, ainda que em controle difuso, essa decisão terá os mesmos efeitos do controle concentrado, ou seja, eficácia erga omnes e vinculante. Então, olha só. Então, na teoria da abstrativização, o STF entendeu que se o plenário do STF decidir a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade, ainda que em difuso, essa decisão terá o mesmo efeito do concentrado, ou seja,
erga omnes e vinculante. Então, isso você precisa deixar aqui na sua tabelinha. Porque eu tô precisando clarear melhor isso, né? Se é difuso, se não é difuso, o que é, né? Então, vamos pôr aqui. Só um minutinho, Ctrl+C, Ctrl+V. Em uma explicação bem simples, teoria da abstrativização, controle difuso. O que é a abstrativização do controle difuso? Que o STF, se decidir alguma coisa em plenário, terá o mesmo efeito do concentrado, erga omnes e ex tunc. Na verdade, erga omnes e vinculante. Então, para essa corrente, o artigo 52, inciso 10 sofreu uma mutação constitucional. Para essa corrente, o artigo 52, inciso 10 da Constituição Federal sofreu uma mutação constitucional. Porque até então eu acabei de falar que não era, né? Eu acabei de falar que é interpartes, aí nesse caso que é interpartes, o Senado poderia estender, nesse caso o Senado poderia declarar, suspender que nesse caso o Senado então ele declararia a inconstitucionalidade suspendendo essa execução. Então vamos colocar aqui. Então, o que aconteceu? Dessa forma, o papel do Senado atualmente é apenas dar publicidade à decisão do STF. Em outras palavras, a decisão do STF, mesmo em controle difuso, já é de erga omnes, o Senado apenas publica. Então, vamos copiar tudo isso aqui e colocar lá, tá? Então, pode-se dizer que o STF passou a adotar a teoria da transcendência dos motivos determinantes? Não. Segundo a teoria da transcendência dos motivos determinantes, além do dispositivo, os motivos determinantes ratio-decidentes da decisão também seriam vinculantes, mas não é o caso. Com a decisão acima explicada, o STF chega mais próximo à teoria da transcendência dos motivos determinantes, mas não pode afirmar categoricamente que essa passou a ser adotada pelo tribunal. Penso que não seja uma posição segura para você adotar nas provas, tá? Considerando que não houve afirmação expressa nesse sentido. Então, mudou o entendimento, vamos colocar aqui. Agora mudou e vai ficar só um minutinho. Agora mudou de novo. Senado só publica e a decisão do STF em controle difuso incidental já é erga omnes. Então, copia e cola aqui, tá? Vamos ver as outras questões. Foi uma questão muito boa. Questão essa muito boa. Com certeza vai despencar, né? A galera vai com tudo aqui, né? Você tá desatualizado, você vai aqui nessa B e se ferra, tá? Vamos continuar. C. Ao reconhecer a inconstitucionalidade de norma estadual sobre determinado tema, o STF vem estendendo a vinculação dos motivos determinantes da decisão para normas similares de outros entes federativos que devem ser consideradas inconstitucionais, mesmo sem declaração expressa da Corte. Isso seria aquela reverberação, né? Letra D. O STF não adota a teoria da abstrativização do difuso? Adota, que eu acabei de ler que adota a teoria da abstrativização do difuso. O que é? Pode-se dizer que o STF passou a adotar a teoria da abstrativização do difuso? Sim. O que é a teoria da abstrativização do difuso? Eu vou te explicar. Lá no controle abstrato de constitucionalidade, pensa comigo, no controle abstrato, o que acontece no abstrato? É uma coisa do concentrado, né? Os efeitos são erga omnes e ex tunc, certo?
No abstrato, os efeitos são erga omnes e ex tunc, certo? No incidental e o concreto, que o incidental é sempre difuso, também. Interpartes, na verdade, e ex tunc. Incidental e difuso, acho que é a mesma coisa, né? Eu preciso confirmar isso. Eu estou fazendo uma confusão aqui na minha tabelinha, que só por Deus. Mas, enfim, vamos voltar ao raciocínio. Pode-se dizer que o STF passou a adotar a teoria da abstrativização do controle difuso? O que significa isso? Ele vai abstrativar o difuso, porque o difuso é sempre erga omnes e ex tunc. O abstrato, desculpa. O abstrato é erga omnes e ex tunc. Se o abstrato é erga omnes e ex tunc, o incidental, o difuso, que seria o concreto, sempre difuso, é interpartes e ex tunc também. Ex tunc são os dois. Então, a abstrativização do difuso seria o quê? Fazer com que o difuso fosse arca omnes também. Sendo que o difuso, na verdade, é interpartes. A abstrativização do difuso é falar que o difuso é erga omnes. Abstrativiza... Ô, palavra difícil, hein? Abstrativização do difuso é isso, é fazer o efeito do abstrato, que é erga omnes, aplicado aqui no difuso, que era interpartes vira erga omnes. Nossa, eu escrevo cada pensamento, né? Então, por que a gente está falando isso? Porque tem uma questão falando assim: o STF não adota a teoria da abstrativização? Está incorreto, porque a pergunta que eu te faço é a seguinte: pode dizer que o STF adota a teoria da abstrativização do difuso? Sim, o que é a abstrativização do difuso? Ele colocar os efeitos do abstrato, controle abstrato, no difuso. O difuso é em interpartes, o abstrato é erga omnes. Você vai pegar o efeito erga omnes do abstrato e colocar no difuso. Então, você vai abstrativizar o difuso. Putz. Sim, apesar dessa nomenclatura não ter sido utilizada expressamente pelo STF no julgamento, o certo é que a Corte mudou seu antigo entendimento e passou a adotar a abstrativização do controle difuso. Em uma explicação bem simples, a teoria da abstrativização do controle difuso preconiza que, se o plenário do STF decidir a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, ainda que em controle difuso, essa decisão terá os mesmos efeitos do concentrado, que seja erga omnes e vinculante. Aí, para a corrente que entendeu isso, o artigo 52, inciso 10, sofreu uma mutação constitucional e, portanto, deve ser reinterpretado. Dessa forma, o papel do Senado atualmente é apenas o de dar publicidade à decisão do STF. Em outras palavras, a decisão do STF, mesmo que em controle difuso, já é dotada de efeito erga omnes. E o Senado apenas confere a publicidade a isso. Então, a letra D está incorreta. E letra E, de acordo com o recente entendimento. Gente, que barulheira é essa? De acordo com o recente entendimento do STF, a declaração de inconstitucionalidade de norma realizada no difuso, a inconstitucionalidade de norma realizada no difuso pela Corte pode possuir eficácia erga omnes? Não, ela possui. Olha só, essa D está falando então exatamente isso. De acordo com o recente entendimento do STF, a declaração de inconstitucionalidade da norma realizada em controle difuso pela Corte pode possuir eficácia erga omnes. Na verdade, possui, devendo o Senado ser apenas comunicado da decisão nos termos do artigo 52. Tá certo, mas tá falando pode possuir, tá me deixando em dúvida. Então,
O que a C fala? Vamos ler a C de novo. Ao reconhecer a inconstitucionalidade da norma, o STF vem entendendo a vinculação dos motivos determinantes para as normas similares. Não. De outros entes? Não. Norma similar de outro ente está muito vago, né? Então, vamos ler que é a letra E mesmo, isso mesmo. De acordo com o entendimento do STF, a declaração de inconstitucionalidade da norma realizada em controle difuso pela Corte pode possuir eficácia erga omnes, devendo o Senado apenas ser comunicado da decisão nos termos do artigo 52, inciso 10.